Quem é o povo cigano? Estamos falando, além de um povo, de uma etnia, um povo que existiu e existe até os dias de hoje. Os ciganos, em sua origem, têm muitos dados que trazem um povo que surgiu na Índia, um povo nômade da Índia, principalmente nas regiões do Rajastão, Punjab, Goma. E esse povo, seja por vários motivos, como por exemplo as invasões, ou mesmo pela busca de terras para melhor plantar, para criar os animais, os ciganos, com o passar dos anos, acabaram migrando para outros países. Vale lembrar que não temos uma data exata quando tudo isso aconteceu. O que nós sabemos é que essa etnia ainda faz parte da nossa vida e, com todo respeito, com todas as suas tradições, faz parte do nosso dia a dia e que não podemos esquecer dessa grande importância. A partir do momento que os ciganos saíram da sua região da Índia, cada grupo migrou para um país ou para uma região diferente, fazendo com que surgissem os clãs ciganos. Então, por exemplo, nós temos na região da Hungria os ciganos Lovari, nós temos nas regiões Espanha, Portugal, os ciganos Calon, já na Rússia, Alemanha, países mais frios, nós temos os ciganos Calderati, e isso vai se espalhando e vamos ganhando cada vez mais clãs de acordo com aquela sua região, de acordo com aquela sua tradição. É muito interessante quando falarmos do povo cigano que não estamos falando de um único povo, estamos falando de uma etnia que, através do seu processo de migrar para outros lugares, os ciganos acabavam chegando naquele território e absorvendo tudo aquilo que oferecia naquela região, tanto na parte cultural, música, assim como vestimentas e, lógico, a prática dos oráculos. Os oráculos ciganos, a gente tem uma ideia de que se baseia somente nas cartas, mas não, tem muitos oráculos que os ciganos trabalham. Até porque a prática dos oráculos na tradição cigana é muito mais do que simplesmente uma prática de oráculo. Isso é o ganha-pão do cigano. Essa é a maneira que mulheres, principalmente ciganas, trabalham para trazer o sustento para casa. Então, muito mais do que simplesmente aqui o nosso tarô Lenormand, que nós já conhecemos na tradição cigana, ou mesmo as cartas tradicionais do baralho, nós sabemos que o povo cigano tem muito mais oráculos, como por exemplo o oráculo das agulhas, a piromancia, que é a leitura do fogo, dadomancia, leitura dos dados, temos a dominomancia, que é a leitura do dominó, e entre outros e outros, que eu ficaria aqui bastante tempo para trazer todos esses exemplos para vocês. E nesse processo, o que acontece? Os ciganos, com o passar do tempo, ele acabou sofrendo muito preconceito, sofrendo muitos equívocos, principalmente perante a sua tradição. Existem, claro, muitas pessoas que respeitam o povo cigano, mas ainda entendem o povo cigano como um povo espiritual, ou mesmo uma religião, uma filosofia de vida. Tudo isso pode até ser incluído, mas não podemos esquecer que estamos falando de uma etnia. Como, por exemplo, no Brasil, com a vinda da família real, existia todo aquele processo de mudança e precisava de ferramentas, precisava de vários artefatos, coisas que os ciganos já tinham grande especialidade de lidar, com ferro, com madeira. E o que acontece? A família real pediu para trazer ciganos, principalmente de Portugal, para realizarem este trabalho no Brasil. Daí que veio a caravana do João Torres, inclusive tem alguns documentos que registram isso no Rio de Janeiro, e nessa caravana do João Torres vieram vários ciganos, chegando, claro, os ciganos no Brasil. Então, quando falamos dos ciganos, a gente tem que também tirar aquela ideia que só temos ciganos que dançam música espanhola, ciganos que somente usam o lenço na cabeça, ou as ciganas que usam as saias vermelhas. Nós temos que levar em consideração que esse povo, ele é muito grande, ele se propagou por vários lugares do mundo, e cada um deles trouxeram as suas especificações, as suas tradições e os seus hábitos. Então, quando nós hoje
trabalhamos ou estudamos sobre a tradição cigana, principalmente nos oráculos, nós estamos falando de um processo que passou por muitos anos e que com certeza foi levado por muita gente, por muitos lugares diferentes. Quando falamos até do nosso próprio tarô, o tarô tradicional que utilizamos, eu, pelo menos em todos os meus estudos, posso garantir que boa parte desse tarô ter principalmente se espalhado por toda a Europa, teve uma grande influência do povo cigano, já que era um povo nômade, que em cada lugar que ia levava suas coisas e com certeza levava também as tradições e a tradição dos oráculos, fazendo com que cada vez mais pessoas tivessem acesso a esses oráculos. E eu gosto muito de trabalhar com o tarô do jeito que os ciganos trabalham, porque os ciganos é um povo muito simples. Tira um pouco daquele romantismo que a gente acaba criando pela acessibilidade de muitas coisas para comprar, de facilidade de conseguir, de repente, um castiçal bonito, uma toalha bonita. Eu, com toda a minha experiência que eu tive com o povo cigano, que inclusive tem para mais de 15 anos que eu conheci a primeira vez um grupo realmente cigano, ciganos de sangue, e eu pude ver as ciganas, principalmente, trabalhando com oráculo, lendo na saia. Ou quando tinha um homem que trabalhava com as cartas ciganas ou com o tarô, ele tirava o seu lenço, colocava na mesa ou no chão mesmo, e ali tirava o seu tarô e fazia a sua prática e fazia o seu ganha-pão. Então eu gosto muito dessa simplicidade do povo cigano quando vamos falar desses aspectos relacionados a simplicidade e fazendo a magia acontecer, fazendo aquela tradição realmente ganhando vida. Aí falando um pouco para você, como que eu cheguei nesse mundo do povo cigano? Eu tinha em torno de 13, 14 anos quando eu conheci o primeiro clã cigano, o clã Calon. Nesse clã Calon, eu conheci porque eles tinham uma casa, né? No caso a família Mazzaropi tinha uma casa na região do Ipiranga e essa casa fazia trabalhos xamânicos e trazia muito forte a cultura cigana, que foi quando eu tive o meu primeiro encontro com uma festa cigana real, com fogueira e tudo mais. A partir daí me interessei pela dança, fui me especializar com a dança, conheci muitos ciganos e ciganas de sangue durante toda essa caminhada, que já tem aí, só pelo menos na dança, já tem aí uns 12 anos que eu já trabalhei muito com isso. E, logicamente, junto com a dança vieram todas as culturas, todas as tradições ciganas na qual eles me convidaram a fazer parte da cultura. Não sei se eu tenho sangue cigano ou não, porque os históricos familiares, muita gente infelizmente não está mais aqui para me contar histórias, mas os ciganos de sangue me escolheram, me acolheram como se fosse um cigano mesmo. E nisso eles me ensinaram muitas coisas, não só como a tradição, mas principalmente a prática dos oráculos. Então, sempre que você ver um vídeo ou escutar eu falando sobre algum oráculo cigano, pode ter certeza que o que eu estou te passando é algo que eu realmente aprendi com ciganos vivos, ciganos de sangue, que levam essa cultura até hoje muito real. Conheci ciganos que eram de teatro, conheci ciganos circenses, conheci ciganos que faziam parte de motoclube. Então, assim, foi uma experiência muito, muito gratificante para mim, que inclusive eu tenho o meu coração junto aos ciganos, porque eu sei o quanto que eles me ensinaram. E principalmente estando junto com os ciganos, eu pude ver a realidade de um acampamento. Eu pude conviver num acampamento e eu vi que não é uma situação tão simples como as pessoas costumam romantizar, que o cigano passa o dia inteiro dançando em volta de uma fogueira tocando violão. Não, a realidade é completamente diferente. Em muitos acampamentos que eu participei, eu fiz parte de muitas associações de ajuda ao povo cigano, que inclusive deixa esse recado: se você conhece povo cigano perto de você, veja se eles precisam de ajuda. Porque o que acontece? É muito difícil a vida do cigano, principalmente porque não tem moradia fixa. E essa ideia de moradia fixa, todo mundo acha que é só um estilo de vida. Não, muitas vezes é por falta de oportunidade social.
Eu vi, dentre desses trabalhos que eu realizei, ciganos não podendo estudar porque não tinha endereço físico, mesmo sendo numa escola pública. Então a gente consegue ver que o povo cigano ainda é marginalizado, ainda é colocado como uma opção social. E, gente, nós estamos falando de um povo que trouxe, se hoje em dia, no Brasil, principalmente, nós temos ferramentas, nós temos até facas, armas, utensílios, principalmente vindos do ferro, foi graças aos ciganos que foram tragos e trouxeram essa cultura. Então, além de respeitar a prática oracular dos ciganos, é muito importante também respeitarmos a sua etnia, respeitar a sua tradição, seja na dança, seja na prática do tarô, na prática de outros oráculos e principalmente o reconhecimento como uma cultura que é viva, uma cultura que tem os seus conceitos, tem as suas tradições. Cada clã tem as suas regras, as suas leis específicas e tudo isso deve ser muito respeitado. Seja através de uma vestimenta, seja através do diclô, no caso, o lenço, independente da tradição que esse clã siga, existe um porquê, existe um motivo. E muito dessa tradição deriva até também da história de Santa Sara Kali, que aí em um outro momento eu posso contar para vocês o que eu aprendi com os ciganos sobre Santa Sara, entre outros santos que são muito interessantes de conhecermos a real história. Bom, falando então desse povo cigano, quero deixar aqui para você a grande importância na hora de trabalhar com oráculos ciganos, reconhecer a fonte desses oráculos, porque quando você conhece um oráculo, mas você não conhece a história, o seu oráculo está pela metade, está faltando entendimento. O que será que fez, por exemplo, Madame Lenormand criar o tarô Lenormand se não fosse a sua influência e o seu convívio com o povo cigano? O que seria de nós se não tivéssemos, de repente, os ciganos indo para todos os lugares do mundo a ponto de trazer até nós o tarô que nós utilizamos? Fora vários oráculos. Tem um outro oráculo que até esqueci de mencionar, que é o oráculo de Sara, que é a utilização das conchas, que são os ciganos que migraram para o litoral de vários países e precisava ganhar dinheiro. Então o cigano olhou para a areia, viu as conchas, com todo o seu conhecimento, já que os ciganos, como passaram por vários lugares do mundo, têm conhecimento de numerologia, astrologia, zoroastria, a própria feitiçaria em vários sentidos, então eles acabaram adaptando as conchas para ser um oráculo. Vale lembrar que muitos dos oráculos que vamos estudar, os ciganos desenvolveram como uma forma de ganha-pão. Às vezes, na fuga, por alguma situação muito urgente, os ciganos não podiam sair carregando sua malinha, pegando todas as suas coisas, e muita coisa ficava. E com isso, chegando num lugar novo, ele precisava olhar ao seu redor, olhar tudo que tinha, e ali, a partir, desenvolver algo que pudesse ajudar no seu sustento. Nesse vídeo, nessa aula, eu quero deixar esse recado para você. O povo cigano é um povo vivo, estamos falando de uma etnia. Qualquer dúvida que você tenha, você pode me perguntar, que será uma imensa satisfação falar do povo cigano com você, já que eu por muitos anos convivi com ciganos de sangue, tenho essa gratidão deles terem me aceito como parte do povo. Eu pude fazer parte do clã Calon, o que é uma imensa satisfação na minha vida, e por essa gratidão eu venho aqui trazendo toda essa informação sobre o povo cigano e, claro, melhorando e até explicando muitas coisas que são mistificadas, muitas coisas que são romantizadas do povo cigano e que no fundo é um pouquinho diferente. Então, a verdade cigana existe, eu posso te trazer muitas informações, muita gente que eu conheço pode te ajudar também nessa questão da tradição cigana. O mais importante é mantenha a tradição cigana viva, mantenha a cultura cigana presente, porque com certeza os ciganos estão entre nós,
seja os nossos ancestrais ciganos ou seja os ciganos de sangue. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo tenha alguém na sua família que foi cigano, e isso faz com que você também tenha sangue cigano. Então essa é a importância de resgatar a cultura, resgatar as tradições com verdade, com seriedade, faz toda a diferença para que a cultura, o povo cigano, cada vez mais ganhe o respeito merecido, ganhe tudo aquilo que é de direito, já que eles contribuíram para muitas coisas que hoje temos, que hoje está disponível para nós. Então, que o povo cigano te abençoe, que Santa Sara Kali te abençoe, Bartales Sastimos, Ope Roma, Opcha.